Ei, pessoal, mais um podcast Pod Sartre, aqui com o nosso amigo Luiz Antônio da Silva. Ô Luizinho, que satisfação de estar aqui contigo, cara. Rapaz, sabe que tem hora que eu esqueço que o meu nome é Luiz Antônio da Silva, né? Um nome muito comum, né? Tô acostumado com Luizinho. O prazer é meu, a honra é minha. Obrigado pelo convite, Imagina, né? Cara, é uma honra ter você aqui. Obrigado a você, obrigado ao Rafa que tá aí na técnica, né? Mandando super bem. Obrigado mesmo, de coração. Cara, procurei fazer uma pesquisa aí da sua passagem, né? Currículo, eu não vou fazer o currículo para você. Se você quiser fazê-lo, fica à vontade, né? Mas o Luizinho é economista, né? Você também é especialista em gestão pública e também nasceu ali em Ribeirão Preto, raízes no Campos Elíseos, também foi jornalista, trabalhou com um ícone também do Morandini. Você parece que já tem familiaridade com a casa aqui. Queria que você falasse disso também. E também vamos falar também do Luizinho vereador, né? Não é ex-vereador, é vereador, porque é vereador do ano naquele período de 2013, né? Não foi isso? 23, né? 23, isso. 23. E agora você também pré-candidato. Luizinho, fala de você, da sua formação, mas primeiro eu queria que você falasse de família e de ser cristão. E de que igreja que você pertence? Ô Ângelo, eu tenho uma paixão muito grande, né? Eu sou um apaixonado pela vida, sou apaixonado pela minha família, sou apaixonado por Jesus, que Jesus para mim é a grande liderança de todo mundo e de todos os tempos. E uma das paixões que eu tenho é o rádio, a TV, né? Trabalhei no rádio, trabalhei na Rádio 79, tive a oportunidade de trabalhar no Complexo, porque eram várias rádios lá no Grupo Tati, então você tinha Rádio Globo, você tinha Rádio 79, enfim, tive essa oportunidade. Trabalhei tanto no rádio quanto na TV. Né? Então eu tenho bastante familiaridade e sou um dos apaixonados, né? O que você está fazendo aí para mim é maravilhoso, né? E falando um pouco do Luizinho, né? Falando da minha vida, né? Falando da minha família, eu sou casado agora esse ano faz 15 anos, né? Com a Giuliana, minha esposa é dentista. Tenho uma filha de 9 anos que faz 10 também em setembro, que é a Isadora, uma das grandes paixões da minha vida, né? Sou cristão sim, né? Frequento uma igreja evangélica há 17 anos, né? A comunidade evangélica Sara Nossa Terra, né? Tá até perto aqui do estúdio, a gente está na Lagoinha, então já estou há algum tempo lá. Né? Essa vamos falar assim, Quanto tempo, Luizinho? 17 anos. 17 anos. Luizinho, não te passou na cabeça de ser pastor? Olha, eu vou te dizer que assim, até passou. Mas o pastor, né, basicamente, a gente tem a visão de que o pastor ele cuida de pessoas. E eu tenho na veia, né, essa vocação, né, essa habilidade política. E o político ele também pode cuidar das pessoas. Aliás, ele pode cuidar de muito mais pessoas, né? O pastor ele vai cuidar ali da comunidade dele, né, das pessoas que estão ali próximo dele. E vamos falar no caso, um vereador, né, por exemplo, ele pode ajudar a cuidar da cidade toda, né? Ribeirão Preto é uma cidade aí que passa de 700 mil habitantes, população flutuante, né, que usa uma cidade, passa de 1,5 milhão de pessoas por dia. Então eu entendo, né? O meu bispo já me disse isso, falou: olha, Luiz, eu entendo que o teu ministério é a política, o teu ministério é cuidar de pessoas, mas dessa forma. Eu fiz uma provocação com você nesse sentido, justamente para pegar essa analogia, né, do cuidado das pessoas que você tem com o pastor e com as ovelhas, mas assim, eu acompanho você já há algum tempo, né, já fomos colega de trabalho e você tem uma vocação também para ser gestor público, né? E como que vai ser, eu dá para você eu fazer essa pergunta para você, porque você foi gestor, né? A gente vai falar da passagem que você teve no Sasson e no IPM. Como que é pular o muro e falar assim, ó, sair do executivo e ir lá para o legislativo e legislar? Como que é isso? Precisou virar a chavinha ali? Como que foi essa experiência? Teve que virar a chave. Aliás, foram 2 grandes viradas de chave. Porque minha primeira formação em economia
eu fui trabalhar em grandes empresas, né? Eu trabalhei na Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga quase 10 anos. Eu tenho uma gratidão imensa pela Ipiranga, imensa, porque foi lá que eu tive a oportunidade de fazer faculdade. Eu era bolsista, ralava, né? Tinha que trabalhar e estudar demais, porque senão você perde a bolsa. Mas enfim, então trabalhei na Ipiranga, depois fui para Nestlé, né? Trabalhei na Dixie Toga, né? A Dixie Toga é uma multinacional, ela faz embalagens para quase todas as grandes multinacionais, né? Faz caixa de sabão, faz embalagem de chocolate, enfim. E aí quando eu vim para a área pública, também foi uma virada de chave grande, porque, aliás, foi uma virada de chave grande, porque eu tive que me adaptar a todo um contexto muito diferente da iniciativa privada. Iniciativa privada, você trabalha numa grande empresa, né? Você tem verbas também são limitadas, assim como na área pública você tem um orçamento, tem que respeitar ele, mas é diferente. Você fala, ó, poxa, eu preciso comprar essa caneca aqui. Ó, faz aí o orçamento disso, ou muitas vezes, não, compra imediato, compra ali na lojinha da esquina. No setor público, não. Tudo tem uma ordenação, né? Você tem a lei de licitações, né? Você tem que seguir à risca essa lei de licitações, seguir os orçamentos, né? E muitas vezes você não tem o orçamento, né, disponível, ou dentro do orçamento você não tem aquilo, você não tem aquele valor disponível. Então foi uma virada de chave, foi um choque muito grande entrar ali como gestor, né? Mas deu certo, eu posso dizer que eu tenho um case de sucesso lá no Sasson. O Sasson, quando eu peguei, e tudo isso que eu estou falando aqui está registrado, está em números, tá? Está lá no financeiro, na contabilidade. Quando eu assumi, o Sasson tinha conta devedora. Ele devia R$215 mil. Lembro exatamente disso, né? E quando eu deixei o Sasson em 2016, o Sasson ele tinha em caixa, né, positivo, disponível, dinheiro disponível, 11 milhões e 300 mil, e mais de 1 milhão ainda em a ver com a prefeitura. Então, posso dizer que foi um case de sucesso. E aí, em 2020, né, quando eu me lanço candidato a vereador, foi uma outra virada. Porque é muito diferente, né? Você no campo legislativo, trabalhar no campo legislativo com relação ao campo executivo, muda muito. E aí, né, tive aí, né, a graça de Deus e a gratidão, né, das 1.598 pessoas que acreditaram nesse projeto, Luizinho, que não era uma pessoa conhecida, embora eu já trabalho muito na cidade, você sabe disso, a gente conversou sobre isso, eu atuo muito forte, né, nas questões sociais da cidade, mas nunca nem muito longe de qualquer pretensão política, né? Como alguns fazem ou muitos fazem. Eu não tinha essa pretensão, né? Meu lema era sempre fazer o bem sem olhar a quem, né? Eu participo de alguns projetos sociais dentro da própria igreja, tem o Sara Vidas, né? Fui um dos que ajudou, né? Fui um dos fundadores depois do Elos de Amor também em 2020, que um trabalho maravilhoso que faz em favor do próximo. E aí fui e acabei me tornando o primeiro suplente pela votação que eu tive já na primeira eleição. Foram 1.598 votos. E aí eu tive a oportunidade em 2023 de ficar na Câmara, né, por alguns dias, 15 dias, né, e botei para quebrar, né? E foi outra virada de chave, porque você disputar a eleição é uma coisa, você sentar lá na cadeira e viver o dia a dia de um vereador é outra. E eu fiz questão de colocar isso nas minhas redes sociais. Quem me acompanha nas minhas redes, né, Luizinho e você, observou isso. Eu coloquei meu dia a dia. Eu chegava lá, 7h30 da manhã, como é que era, fui para tal lugar, enfim. Foi essa, como você disse, uma outra virada de chave. Eu acompanhei, toda essa narrativa, eu vou começar do fim para o começo aqui, no que eu tenho pautado. Você chegou lá, né, como vereador. E você, assim, eu acompanho o teu trabalho já há muitos anos, né? E você chegou lá, parece que você já chegou causando, cheio de projeto de lei, cheio de coisa, já caiu no colo para você algumas situações ali que de interesse muito grande da população, de associações. Como que foi isso? Você chegou lá e o que você apresentou? Qual que foi o teu projeto ali que você guarda com carinho? Porque você fez, eu acho que bastante. Eu acho que você fez, naquele tempo lá, você apresentou mais projeto que alguns vereadores ali nos 4 anos. O meu lema era fazer dos 15 dias
como se eu estivesse trabalhando 15 anos, né? Queria fazer o máximo possível em respeito às pessoas que votaram, que acreditaram em mim, né? E a cidade toda também, né? Eu devia isso para a cidade. E aí nesses 15 dias realmente cheguei chegando, eu me preparei para isso, claro, né? Estudei, né? Li muito, né? Fui nas sessões, observei como é que os vereadores trabalhavam, né? Vi outros exemplos de fora e realmente cheguei já com alguma coisa pronta, né? Ou com bastante coisa pronta. Causei polêmica, fui capa de jornal, né, com um projeto bastante interessante que é o projeto Amigo de Quatro Patas, e esse projeto é um projeto para a causa animal. Logicamente a gente vai falar, fiz outros projetos também, mas esse foi um projeto polêmico. Por quê? Porque ele dava a isenção de IPTU para quem adotasse um animal. Claro que eu estou falando aqui de maneira muito superficial, o projeto ele tem as regras, tem todas as diretrizes e tudo mais, né? E na realidade, o que eu quis com esse projeto é chamar a atenção da sociedade no sentido da adoção responsável. Né? E chamou, né, Luizinho? E chamou, eu acho que chamou, né? Chamou e mexeu em feudos aí também, né? Acho que é chamar a atenção para as pessoas, não só da adoção responsável, como também do grande número de animais abandonados. Poxa, eu estava dia desses na Via Norte, né? Tava devagar, tava vendo um carro na minha frente e tal, e quando eu passo pelo carro, eu observei um cachorrinho descendo, né, do carro. Tava devagar e eu falei, poxa, né, até achei bacana, às vezes tá descendo aí o cachorrinho fazer um xixizinho. Rapaz, eu tô um pouquinho pra frente, olho no retrovisor, o carro disparou. Acho que, poxa, acho não, né, abandonaram um animal ali, e eu voltei. Aí o animal entrou, né, no meio do terreno ali, não tinha o que fazer, né? Então, assim, eu quis chamar a atenção da sociedade nesse sentido, sabe? De que, poxa, vamos adotar, tem que ser de maneira responsável. Ou não abandone seu animal. Então, assim, quando a gente lança, né, essa oportunidade de adotar e ter um desconto no IPTU, qual a ideia? Primeiro, não compre animal. Tem tanto animal por aí, tem tantas feiras, né, de animais, feiras respeitadas. Adote um animalzinho, se você puder. Não, eu gostaria de comprar em razão disso. Poxa, beleza, perfeito. Mas antes de comprar, avalia se de repente, né, não vale adotar. Então, esse foi o meu sentimento, essa foi a intenção, né? Chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção da sociedade para isso. Claro, fiz outras leis também, fiz uma lei focada na assistência social, porque é minha área, é um campo que eu gosto de atuar, né, de dar atenção ao próximo. Então nós criamos ali a Semana da Assistência Social e o Dia do Voluntário à Pessoa em Situação de Rua, que é um dos trabalhos que eu faço há muito tempo. Fizemos também uma lei voltada para o esporte, né, chamando a atenção para os mestres de capoeira, reconhecendo os mestres de capoeira na cidade. Aí você vai me perguntar, Luizinho, mas por que os mestres de capoeira especificamente? Por quê? Porque a gente vê o seguinte, na rede municipal, por exemplo, existem ali os professores de judô que podem dar aula, de karatê que podem dar aula nas escolas, né, e tudo mais. E se você andar nos arredores da cidade, tem muitos mestres de capoeira que dão aula de maneira gratuita, que pega a sua bicicleta, sai muitas vezes do seu trabalho ou às vezes da sua academia, corta a cidade toda e vai dar aula de graça lá nos arredores da cidade. É verdade, não é uma questão de esporte, acima de tudo é uma questão cultural. Exatamente. Então, eu fiz questão de reconhecer, sabe, o que esses mestres fazem. Eu vi várias vezes isso, eles dando aula, né, em lugares afastados e não cobra nada. Eu falei, poxa, eu preciso reconhecer essa categoria também. E assim, foi um reconhecimento. Se você pode perguntar para os mestres de capoeira, talvez alguns nem me conheçam. Mas eu fiz porque eu falei, olha, essas pessoas merecem reconhecimento. Eles podem até não me conhecer, mas eu conheço o trabalho deles. Legal. Luizinho, ainda na Câmara, como vereador, 27 ou 22 vereadores? Polêmico, hein? Polêmico, isso aí causou muita polêmica. Olha, quando eu cheguei lá, a própria imprensa falava sobre isso, né? Noticiava isso, né? Que existia ali uma possibilidade de o suplente estar assumindo, né? Porque foi bem na última semana, né, que tinha ali para se decidir se colocaria em votação o aumento de cadeiras. E isso foi noticiado, eu recebi contato, né, da imprensa nesse sentido e tudo mais. E aí o meu posicionamento foi o seguinte, olha,
É legal, quando eu digo legal, dentro da legalidade? Está dentro da lei? Está. Né, aumentar o número de cadeiras pelo número de habitantes que a cidade tem. Ok. Mas eu fiz a seguinte análise. É prioridade? Né? É prioridade para a cidade aumentar o número de cadeiras agora? Nesse momento? Né? Vou falar 2023? Eu entendi que não. Né? Na minha conta, não. Daí, por falar em conta, nós estamos falando em 12 milhões. Se você fizer a conta, mais ou menos, né? Aumentando de 22 para 27 gabinetes, aumentar 5 gabinetes, mais os assessores, mais o custo, mais férias, mais tudo, enfim. Nós estamos falando em 12 milhões. Né? E eu entendi naquele momento que não era prioridade. Eu acho que a cidade ela tem outras prioridades. Né? Ela tem prioridade na saúde. Olha aí como é que estão nossas unidades de saúde. Né? Eu vejo aí os funcionários, muitos trabalham muito bem, a maioria trabalha muito bem. Né? Mas você precisa aumentar, você precisa reforçar esse time. Né? Na educação. Aliás, naquela época, eu até falei isso para uma pessoa na Câmara. Eu falei, olha, eu acho que ainda a gente está preocupado em aumentar o número de cadeiras, vamos preocupar em aumentar o número de ar-condicionado, de equipamentos instalados na cidade. Porque naquela mesma ocasião, ali naquele período, a gente estava vivendo aquela onda de calor. Lembra da onda de calor? Lembro. Foi aquele período ali, setembro, outubro de 2023. E tinha uma escola em Ribeirão Preto, está no jornal, é só colocar no Google que você vai ver. As crianças estavam indo sem camisa na escola, por conta do calor. Ou seja, qual é a prioridade? Aumentar o número de cadeiras ou dar atenção para essas crianças, para essas famílias? Entendeu? Então, eu volto a falar. Está dentro da lei? Tá, mas eu entendo que naquele momento não era prioridade. E eu não me coloquei à disposição para votar nesse sentido. Olha, Luizinho, eu acompanho, né? E a gente chegou até a discutir sobre essa questão. A gente divergiu sobre isso. Mas assim, o que eu assim admiro em você foi a sua personalidade, e você aguentou uma pressão enorme ali, porque tinha muita gente que votou votou não, né? Mas esperava que você votasse sim, porque você ia ser o voto para passar. Na realidade, ele nem chegou aí para votação, né? Porque se tivesse o meu voto, ele iria para votação. Ele iria para votação. Seria votado lá o aumento de cadeiras. Na primeira discussão, né? Poderia passar ou não, claro. Né? Mas o meu voto ali naquele momento, se fosse considerado, poderia ir para votação. E eu me coloquei, né, no sentido dizendo que não. Né? Eu me senti naquele momento, né, o vereador é o representante do povo. Né? As pessoas, eu falo muito sobre isso. Gente, vocês não têm ideia do poder do voto. Né? O poder de um vereador. E ali eu estava representando não somente as 1.598 pessoas que votaram em mim, mas como uma cidade inteira. Você é representante do povo. Você é representante daquele que vota e daquele que não vota em você. Né? Ele pode ter não te escolhido, mas você tem que escolher ele. Exatamente. Você representa essas pessoas. Né? E por isso eu entendi que não. Né? Poderia, de certa forma, até me beneficiar nessa eleição agora, né? Eu sou pré-candidato. Sim, exatamente. Né? Se aumentasse, se aumenta mais 5 cadeiras, não só eu como outros. Mas eu não olhei para mim. O quadro, se fosse 23 na eleição passada, você era vereador. Sim. Matematicamente você era vereador. Mas eu não olhei para mim. Eu não olhei para mim, sabe? Eu olhei para as pessoas. Né? Meu pai era uma pessoa muito simples, o seu Antônio, né? Sou filho do seu Antônio e da dona Zoraide, né? E ele falava muito uma coisa para mim. Ele falava assim: filho, faz sempre o bem para as pessoas. Sempre faz o bem. Ele falava isso. E outra coisa que ele falava: sempre é tempo de fazer o bem. Então essa preocupação com as pessoas, com a dor das pessoas, é uma coisa que eu carrego muito comigo. Eu me preocupo muito com o próximo, né? E eu entendi que naquele momento, como eu dei o exemplo das crianças lá, minha preocupação era essa. Né? Minha preocupação não estava no aumento de cadeiras, não estava em algo que me beneficiasse no futuro ou beneficiasse algum outro. Não, eu acho que, eu penso o seguinte: as coisas, quando elas têm que ser, elas são. Você vai disputar a eleição, você vai disputar no voto. Você pode ganhar, você pode perder. Né? E quando tem que ser, ela é. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Assim, isso virou assim uma névoa tão grande, porque assim, eu converso com muita gente na Câmara, né? Tenho muito contato na Câmara. E em um certo momento, alguns assessores falaram o seguinte: vai passar 27. Vai passar 27. Eu falei: como assim, né? Vai passar? Não, a gente já tem a conta e tal.
E aí eu percebi que é o seguinte, estava chegando o Luizinho lá, os caras estão contando com o voto do... Eu acho que não é bem assim, né? Então, assim, o vereador que votava não, ele estava votando não, mas até, com uma expectativa de que queria passar. Ia passar, assim, justo, né? Na primeira votação, né? Mas, enfim, né? Mas vamos lá. Aí, Sasson, cara. Eu, sim, sempre acompanhei pela minha formação de ciências contábeis, de fazer leitura de balanço, de estatística. E assim, eu te confesso que assim, no princípio, ali no final da gestão do Gasparini, eu não tive números ali não. Mas eu sabia quem estava performando e quem não estava. Então eu fazia leitura de balanço da Transerp, Coderp, da ERP, Sasson, IPM, e eu realmente vi que você performou muito bem ali no Sasson, né? E lá na Câmara, esticando aí na Câmara, vendeu-se uma ideia de que o Sasson é algo deficitário, inviável. O próprio executivo vendeu essa ideia. E a gente encontrou até, inclusive, vereador perseguindo funcionários do Sasson porque foram de carro, com carro oficial, para votar numa votação de conselho, não sei. O que você me fala? É inviável mesmo? Porque assim, por que deu certo contigo e por que acontece? O que você tem para falar para defender esse modelo? Ou você fala assim, não, naquela época dava para tocar, agora não dá para tocar? Antes de falar do Sasson, eu quero desmistificar aqui. Eu sempre tive curiosidade nesses podcasts, o que o pessoal bebe nessas canecas, né? É verdade. Gente, aqui é água. É água, né? Aqui é água. Tá cheia aqui, tá deliciosa, fresquinha. É mesmo porque, assim, eu já tropico na palavra aqui, no verbo aqui. Se eu for tomar outra coisa aqui, não dá certo, né? Maravilhosa aqui. Amo beber água, né, por sinal. O Sasson, ele é viável, sim. Né? Quando eu assumi... Né, eu comecei no Sasson como diretor administrativo em 2009. Aí o superintendente morreu, eu era a pessoa mais próxima. E aí, eu assumi em 2009 como diretor administrativo. O superintendente morreu em 2012. E aí, no finalzinho de 2012, início de 2013, foi onde eu assumi. No meu primeiro ano, ele já deu lucro. Na realidade, o saldo era positivo, né? Já chegamos num caixa aí de mais de 1 milhão, aqui se não me falha a memória. O Sasson, na sua essência, ele não foi feito para dar lucro. Exatamente. Ele não foi feito para isso. Ele tem que ter o equilíbrio ali, né? Entre receitas e despesas. Mas por ele ser... ele não é um plano de saúde, né? Ele é um serviço de saúde do servidor municipal. Você tem que ter dinheiro em caixa. Você precisa fazer uma cirurgia de alta complexidade, às vezes mais de uma na mesma noite. Poxa, você tem que ter dinheiro. Então, você tem que trabalhar para ter reservas, né? Naquela época, por exemplo, nós implantamos alguns serviços. Por exemplo, já existia, claro, né? O setor de odontologia funcionava muito bem, inclusive com especialistas, né? Endodontista, era muito bom. Você tinha um laboratório, né, que resolvia bastante coisa. Tinha a rede credenciada, mas tinha um laboratório lá também. Né? Tinha um serviço de transporte de urgência e emergência. Então o servidor passava mal, né, ele tinha, né, nós pagávamos isso, para você ter ideia, com o orçamento do próprio órgão. Né? Pagava o transporte de urgência e emergência para quem precisava ir até um hospital. Né? Ou muitas vezes esse serviço de urgência e emergência ele ajudava a gente a economizar, porque ele atendia a pessoa em casa, ele não precisava ir no hospital. Porque o hospital, você pisou, você tem que pagar a conta, alguém paga a conta. Né? Então eu posso te dizer que ele é viável. Né? Ele é viável, sim, desde que bem trabalhado. Hoje eu não consigo te dar informações financeiras, contábeis, porque não tem acesso, né, a esses dados, enfim. Mas eu posso dizer, pelo menos naquele momento que eu estava vivendo, todo o trabalho que a gente fez, e eu não fiz sozinho, foi uma equipe muito grande, não uma equipe do lado administrativo, do jurídico, do financeiro, do departamento técnico, né? Foi toda uma equipe trabalhando. Então, naquele momento ele ficou viável. Então, Luizinho, assim, eu fico imaginando o seguinte, foi um período que você pegou e que você levou ela no azul, e não é uma coisa fácil,
Você, não, porque assim, não é. porque foi bem desgastante. Não é uma coisa fácil, porque assim, você tem aquelas tidas cirurgias de alto custo, né? Sim. De crânio, coração, custa um absurdo, cirurgias né? neurológicas, cirurgias cardíacas, sim. Que custa um absurdo, que você fala assim, não, posso ter levado sorte aí, posso ter levado um período bom, né? Mas isso não ia acontecer durante todo o período. Eu né? posso então, te falar que não foi sorte porque elas aconteciam. Aconteciam, né? Foi gestão mesmo, né? Eu falo com muita tranquilidade. Quem trabalhou comigo lá naquele momento, quem teve a oportunidade de acompanhar, né? O sindicato lá dos servidores, né? As associações de classe, não foi sorte, foi trabalho e trabalho em equipe, né? Porque você não faz nada sozinho, né? Eu falo que eu agradeço muito quem estava comigo naquela época, me deram voto de confiança, porque eu acho que eu fui o superintendente mais novo que passou por lá, e eles me deram voto de confiança, acreditaram, e deu certo, né? Deu resultado, a equipe ganhou, né? O Sasson é viável, então? É viável, eu entendo que sim. Viável. IPM. Fala um pouco da tua passagem do IPM, o que você viu lá. O Instituto de Previdência, ele é de certa forma um pouco mais engessado do que o Sasson, né? Até porque ele vive, o IPM, né, ele tem que seguir as diretrizes do Ministério da Previdência. Então você não consegue fazer muita coisa, diferentemente do Sasson. O Sasson você consegue fazer um pouco mais, trabalhar com uma certa flexibilidade. Já o Instituto de Previdência não. Você tem que trabalhar segundo as regras, segundo as diretrizes do Ministério da Previdência. Então ali você não tem para onde correr muito, vamos falar, né? Fiz bastante coisa também no sentido de organizar, de reestruturar, né? Mas sempre seguindo as diretrizes, né? Para você ter uma ideia, junto com a equipe, claro, no ano de 2014, foi o ano que a minha filha nasceu, né? Quase que eu não vejo minha filha nascer, né? Eu tinha que viajar naquela semana e a ginecologista da minha esposa falou, a obstetra, né? Falou, se ele viajar ele não vai ver a filha, e era batata. Minha filha nasceu numa quinta-feira. E era para eu estar em Brasília, cuidando justamente, né, da nova lei do IPM. E deixamos a lei pronta. Tudo certo, funcionou. Né? E aí na segunda-feira eu já viajei. Na outra semana eu já estava em Brasília. Então, assim, mas lá tem uma equipe fantástica, pessoas comprometidas, né, pessoas que sabem o que estão fazendo. E isso ajuda muito, né? O time só ganha se a equipe for boa. Né? E também lá no IPM, equipe boa, equipe que anda bem. Ô Luizinho, pré-candidato, né? Você já te falou que te motivou a isso, que você, vamos dizer assim, é um pastor político, né? Que vai cuidar das suas ovelhas. O que você pensa fazer na Câmara, caso você chegue lá? Qual que você está aprontando aí de projeto, de coisa? O que você, a área que você atua? É um segmento, esses dias que você ficou na Câmara, esse período do ano passado, já é uma amostra do que você vai ser? É como você falou, pré-candidato, né? Nesse momento eu sou pré. Sim. E o que me motiva é cuidar das pessoas. Isso é o que me motiva, cuidar das pessoas. Porque quando você está lá naquela cadeira, você representa a população inteira, né? No meu discurso de posse eu falei sobre isso, que eu era um menino, um garoto lá do Campos Elíseos, nasci na Rua Eduardo Leite, né? Tive hoje lá inclusive, né? Rua Eduardo Leite 582, em frente o Daerp, né? Hoje Saerp. Essa rua, eu morava num pedaço da rua que é sem saída, ela continua do outro lado, sai lá no Ipanema Clube. E aí quando eu era pequeno, eu sempre fui muito comunicativo. Sempre fui muito expansivo, gosto de falar com todo mundo, você sabe disso, faço questão de atravessar a rua para dar a mão para uma pessoa. E quando eu era menino, eu sonhava em falar para as pessoas, né? Acho que por isso essa minha proximidade com o rádio, com a TV, eu sonhava em falar com as pessoas. E aí no meu discurso de posse eu falei, eu só não imaginava que eu fosse falar para tanta gente, né? Quando você está na Câmara, você está falando para a cidade inteira. Imagina, eu estou falando para mais de 700 mil pessoas. E isso me motiva, sabe, em cuidar das pessoas, né, de ser responsável, né? Olha, assim, como eu disse, eu sou muito grato, né, pelas passagens que eu tive na minha vida profissional, né? Eu comecei muito cedo. Meu primeiro emprego, Ângelo, foi distribuindo panfleto. Meu primeiro emprego, distribuía panfleto. Minha irmã trabalhava numa escolinha ali na Avenida da Saudade,
né? Uma escolinha muito conhecida na época. Eu já estou com 50, então, para as crianças daquela época, né? Chamava Comecinho de Vida. Era uma escola conhecidíssima. E ali nas férias, a dona deixava eu panfletar. Já dava um dinheirinho, né? Isso era bom. E aí depois eu trabalhei numa contabilidade, lá no centro da cidade. Na minha época chamava Contábil Campos Iburim. Hoje é a Astec, né, do João Batista de Campos. João Batista foi presidente do comercial. Sim. Então trabalhei lá. Depois fui para uma construtora chamada Lemos Silva, lá na rua Marcondes Salgado, né? E ali eu comecei a ter oportunidade de conhecer um pouco mais da área financeira, que eu acho que me despertou um pouco, né, para a formação em economia, né? Cuidei muito jovem, já cuidava dos investimentos da construtora. Então isso foi muito bacana, confiaram bastante em mim, né? E aí depois dessa construtora fui para Petróleo Ipiranga, e aí tudo aquilo que eu já te falei. Então eu tenho muito isso na veia, sabe? De gestão e de cuidar, né? Isso é latente em mim. Então eu sou grato toda a minha passagem pela iniciativa privada, mas a iniciativa pública me chama muito a atenção, sempre me chamou a atenção e continua chamando, né? Agora no legislativo, né? De ter a oportunidade, né? Vamos falar assim, de ter a caneta na mão, né? E poder decidir, né? Em favor das pessoas. É lógico que o legislador nem sempre ele vai agradar todo mundo. Impossível, não tem como. Até aconteceu um fato bastante interessante essa semana comigo. Dentro das minhas redes sociais, eu coloquei ali fizemos uma postagem onde a gente fala sobre os corredores de ônibus, né? Que eu particularmente entendo que a faixa exclusiva nem sempre ela é o bem comum, nem sempre ela é boa para a maioria, né? Em alguns lugares o ônibus demora um pouco para passar, e aí você tem carro ali necessitando transitar. Então eu acho que a faixa preferencial ela vai ajudar muito mais gente do que a faixa exclusiva. E eu achei muito interessante uma pessoa falando comigo. Ele falou que ele é um motorista de ônibus. Ele falou assim, depois que colocou a faixa exclusiva, para nós foi uma beleza. E aí eu falei, olha, primeiramente, obrigado, né, por comentar, né, respeito sua opinião, mas a gente tem que pensar no bem comum. É isso que o legislador tem que pensar. Exatamente. É bom para a maioria? É essa conta que você tem que fazer. Nem sempre você vai conseguir colocar todo mundo, mas você tem que pensar no todo, na maioria. Então, no caso da faixa de ônibus, eu falei para ele, olha, para o senhor está sendo ótimo, mas e para uma gestante que está dentro de um Uber, indo para a maternidade, né? Muitas vezes ela está parada na fila e o corredor aqui está vago, né? Então pensa nessa gestante, pensa numa pessoa que não está se sentindo bem, né? Pensa num pai que está indo buscar uma criança na escola, que se acidentou, que se machucou, como já aconteceu comigo, da minha filha está com febre, minha filha caiu, né? E eu estava com pressa, né? Então, quer dizer, a faixa preferencial, ela ajuda todo mundo. Eu acho que para o todo, né, você acampa muito mais gente. Eu vou te provocar mais em uma situação. Município de Piracicaba, né? Decisão do desembargador que proibia a Câmara Legislativa de colocar nos rodapés ou nos cabeçalhos "Deus seja louvado". Você teve lá e bancou. Como que vai ser? O que você pensa disso? Olha, ninguém pode me proibir de professar minha fé. Isso ninguém pode fazer, né? Acabei de falar aqui. Sou cristão e sou cristão evangélico, né? Com respeito, claro, a todas as outras religiões, enfim. Todo mundo tem, né? No Brasil, né, o Estado é laico, né? Todo mundo tem liberdade aqui de expressar, né, sua religião ou religiosidade. Então, a Bíblia ela fala, né, que até as pedras clamarão, né? Então, se eu me calar, as pedras clamarão. E eu vejo assim, Ângelo, com muita tranquilidade essa questão. Eu acho que você tem que respeitar para ser respeitado. Poxa, você falar de Deus, é proibido falar de Deus, sabe? É uma coisa que para mim é inconcebível. Não só pela minha formação, mas pelo aquilo que eu vivo. Poxa, você chegar num ambiente e declarar paz naquele ambiente, qual o problema que tem?
Ou não, não posso declarar paz, eu tenho que chegar no ambiente e declarar, não, eu declaro terror aqui. Não, poxa, vamos declarar paz. Quem não quer paz na vida? Você não é paz? Você não quer paz? Sim, eu fico impressionado com a intolerância, né, e o desconforto das pessoas em relação a isso. Eu defendo o Estado laico, tá? Mas eu não consigo entender qual que é o incômodo disso. Qual é o incômodo de você ir em algum lugar e você ver um crucifixo e você lembrar Jesus e também e não é só isso, né? Não é só essa questão também, né? Outras que entornam esse assunto também. Mas é muito chato isso, porque é tua praia, é teu papel ali, é teu quadrado branco, que você põe o que você quiser nele, né? E eu vejo assim, muita intolerância, muito até certo preconceito. Falar, não quero nem conversar sobre isso por causa daquilo. Poxa, é uma coisa bastante desagradável também. Luizinho, eu peguei algumas pautas e algumas pautas que também têm a ver com você dentro do meu blog. Uma delas é a causa animal, né? O hospital veterinário, né? Eu coloquei recentemente no blog. Era um hospital, se transformou em uma clínica genérica, que é algo bom, né? Nesse aspecto, isso ser genérico. E agora a gente ficou sabendo que é uma clínica pet, né? Por que a gente descobriu que é uma clínica pet? Porque tem uma licitação de uma empresa gestora e lá o objeto fala de uma clínica pet para questão animal, né? A questão vai atender somente, pelo que eu estou entendendo, cães e gatos, né? Animais de pequeno porte, né? Até médio, né? E queria que você falasse sobre a causa sua, né? Animal, você já falou, você já fez uma introdução, né? E essa questão de tanto tempo, né? Porque parece que agora pelas minhas contas, e é uma questão de opinião minha, não inaugura e não funciona esse ano, né? Essa clínica veterinária, que fica ali na Avenida Luiz Galvão César, né? Um pouquinho no sentido centro-bairro para cima da Coca-Cola, vamos falar assim, né? No Planalto Verde. Inclusive eu estive lá recentemente, na minha rede social, tem uma crítica minha nesse sentido, né? Imagino que você deve ter extraído de lá. Onde eu já levanto, onde eu já mostro para a população que ela não foi inaugurada. Já foi roubada até a fiação dessa clínica, né? Ou seja, já é gasto para os cofres públicos e quem paga somos nós, contribuintes, todos nós. Então eu já alerto para isso, né? Pelas informações que eu tenho, tem equipamento lá dentro, só não tem gente trabalhando. E essa clínica é diferente de um hospital veterinário, muito diferente. Que, aliás, eu já venho com essa proposta de hospital veterinário, não é de agora. Se você olhar meu Facebook, você vai ver lá atrás. Eu pesquisei. Essa clínica, né, lógico, melhor tê-la do que não tê-la, claro. Porém, eu acho que ela não atende à demanda da cidade. Aliás, eu não sei nem se ela dá conta de atender a demanda ali daquela região norte, né, da cidade ali onde ela está, né? Norte. Eu acho que ela não atende ali. Se você pegar aquele complexo todo ali, o Planalto, então você tem ali o Planalto, Zé Sampaio, Procópio, o Ipiranga, né, um pouquinho para cima ali, você já tem Parque das Andorinhas, Parque dos Pinos. Se você pegar ali, ela não vai dar conta de atender. Então eu sou um dos críticos nesse sentido. Agora, para atender a nossa demanda, eu entendo que aí é necessário um hospital veterinário. E na minha cabeça aqui, né, dentro das análises que eu já fiz, tem espaço aqui em Ribeirão para fazer. Tem muito espaço. Espaço não falta. Mas, né? Inclusive a área da prefeitura. Não, inclusive a área era outra. Né? Eu sempre acompanho, né? Eu acompanho a política, acompanho os processos. É um outro lugar onde comportava que a vigilância sanitária uma área para você construir um hospital. Aí de repente caiu ali na Zona Norte. E eu entendi porque é a Zona Norte. Porque ali se concentra a maior população ali, canina, né? E enfim, né? Foi para lá. Mas ali nunca seria possível. Quando falou que era lá, eu falei assim, não vai ser um hospital. Tá alguma coisa errada, porque não pode. A prefeitura, né, o planejamento nunca vai dar o habites para a própria prefeitura
instalar um hospital ali. Nem não caberia, pode. né? Espaço, fisicamente não cabe. Não cabe, e assim, e não é permitido naquele local um hospital. Nem um hospital de pessoas e nem de animal, né? E aí vai acompanhando e assim, na prefeitura, e incrível o silêncio da Câmara, né? Eu imagino você, se você estivesse lá, você ia arrumar confusão. Né? Com certeza. Quando isso começou a ser discutido, eu fiz as minhas críticas ou as minhas observações como cidadão, até porque a informação que eu tive que viria um hospital. Sim. Fiquei feliz, né? Fiquei feliz, mas foi muito diferente daquilo que foi comentado, daquilo que foi prometido, né? Uhum. Bom, outra pauta é a questão do Palácio Administrativo do Educandário, né? Você chegou a colocar algumas sugestões, né, na rede social, eu percebi. O processo me parece que ainda está suspenso, né, o processo de licitação por algumas razões que você também conhece, é conhecedor disso. Uma delas é que foi o próprio blog que anunciou que a questão da posse do terreno não estava em nome da prefeitura, a prefeitura correu, mas também não tem uma reserva orçamentária para aquilo, dependia de vender terreno. Vendeu o terreno, não vendeu o terreno, os leilões, agora a prefeitura arrumou um empréstimo de 57 milhões para poder lastrear aquela licitação e também para não deixar ela ilegal do ponto de vista de você onerar o próximo mandato. Que aliás, se você olhar hoje o UOL Notícias, hoje é dia... Vou falar a data aqui, né? Porque esse programa, nosso bate-papo está sendo gravado. Olhar no UOL Notícias, hoje é dia 24 de julho. Lá, hoje, Ribeirão Preto é notícia nacional por conta desta pauta. Por conta deste assunto aí, da construção do centro administrativo. Lá no UOL tem uma notícia, ele cita já logo o Ribeirão nas primeiras linhas, né? Fala de Ribeirão Preto, com seu futuro, né? Ou a hipótese do seu futuro centro administrativo, e ele compara, inclusive, algumas cidades no estado de São Paulo, né, que tomaram esse posicionamento negativo, e compara com outros países, se eu não me engano, até com a Espanha. Eu, já entrando nesse assunto, né, sou um dos defensores do centro da cidade. Eu defendo o centro da cidade, não só de Ribeirão Preto, mas como de outras cidades, porque normalmente foi ali que a cidade nasceu. Eu até vou fazer um destaque nessa questão do UOL. Ela faz uma chacota em Ribeirão, né? Porque ela faz uma comparação com a cidade administrativa de BH, de Belo Horizonte, que foi do Aécio, na gestão do Aécio, que foi um horror de corrupção, de desvio de verba, né? Ela faz uma baita de uma chacota, porque é o governo do PSDB também aqui, né? Mas a questão do centro é uma questão que o governo global e acolhedor não tá tocando no assunto. Olha, esses espaços que nós temos. Eu penso o seguinte, de novo eu vou na questão das prioridades. Poxa, a cidade tem que crescer, eu acho que construir um centro administrativo é interessante? É sim, mas é prioridade? Essa é sempre a minha pergunta. Poxa, nós estamos falando de um investimento de 200 milhões. Pô, com 200 milhões, será que a gente não constrói mais uma UPA? Mais duas? Né? Hoje nós temos a UPA Leste e Norte. Será que não dá para construir, por exemplo, a UPA Oeste? Estou dando um exemplo, né? Olha quanta coisa a gente pode fazer com 200 milhões. E outra coisa, eu sugeri. Quer construir? Pô, nós temos um prédio aqui da prefeitura imenso ali, ó. Pega a rodoviária. A empresa que administra a rodoviária, constrói a rodoviária e vai tocar, vai explorar. Luizinho, ou faz uma licitação. Luizinho, né? Olha que assim, que coisa. Hoje, uma prefeitura ter imóvel, e a prova disso é o próprio centro administrativo lá na avenida, porque empresa, banco, quer se livrar de patrimônio. Sim. E às vezes o mínimo de dívida que teve, que a empresa tem, o banco tem, ele quer compensar entregando para o município. Você falou em imóvel. Tem um imóvel que foi cedido para a prefeitura já há alguns anos, que era do governo do estado. Ele né? E está cedido. Onde era a Procuradoria Estadual. Hoje a prefeitura está na Rua Américo Brasiliense, onde era a antiga sede da Caixa Econômica, não está? Sim. A cerca de 20 metros, um pouquinho antes, tem o antigo prédio da Procuradoria Estadual. Esse prédio está cedido. Está ali, coloquei na minha rede social também. Está vago, está trancado lá com cadeado. Pode usar.
Quer construir uma nova sede? São 6 andares aqui, se não me falha a memória, hein? 6 andares. E são andares com grande espaço. Prédios antigos, eles são bem espaçosos. Sim, pé Então, direito, alto, largo. vai gastar um dinheiro ali para reformar? Vai, mas nunca nem perto de 200 milhões. É só um exemplo, tá? Por quê? De novo, sou um defensor do centro da cidade. Poxa, não tira a sede administrativa da prefeitura do centro. Mantém no centro. Eu acho que do centro da cidade, Ângelo, eu tenho opinião, e eu coloquei isso nesse post, nessa postagem que eu fiz nas minhas redes. O centro você não tira nada, você coloca. Você tem que dar vida para o centro da cidade. Ó, Luizinho, é uma coisa assim muito assim, eu não olho nenhum aspecto do centro administrativo. O problema que vai se criar com o centro. Porque você vê, você falou desse prédio que era da Procuradoria, né? Do Estado. Do Estado, né? Nós temos outros prédios. Tem o Cine São Paulo. Tá? Escola Metodista, um quarteirão imenso, tá? Bobear aquele em metro quadrado é o palácio lá, tá lá, é um quarteirão imenso, é um quarteirão. Sim, é grande. É grande demais, o prédio do Metodista. Mas a prefeitura fala, peraí, você está gastando 200 milhões? Desapropria. Vai lá, compra. Banco. Nós temos um banco ali na Duque de Caxias. Onde era o Bamerindos ali, Duque de Caxias com a Tibiriçá. HSBC. HSBC também foi lá. Também. Bamerindos é mais antigo, né? É, mais antigo. Mas, olha, tem tanto lugar. E o que vai acontecer com a Cracolândia? Vai virar uma Cracolândia. Vai ser ocupado aquilo. Espaço vazio, ele passa a ser ocupado. E a própria rodoviária de transporte de ônibus intermunicipal também, em 5, 6, 8 anos vai ter que sair dali, né? E aí, mais outro espaço para fazer. Exatamente. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, o centro você não tira nada, o centro você coloca. Aí o que eu te falo, né? Entra muito da minha visão como gestor público, sabe? De pensar para frente. Você não tem que pensar a cidade, eu penso, né, como legislador, digamos assim, né, eventualmente saindo de pré-candidato e alçar e conseguir ser candidato e ser vitorioso, você não pensa a cidade de uma gestão, você pensa a cidade no mínimo 10 gestões para frente, 40 anos para frente, que é um exemplo crítico meu como gestor público. A Avenida Dom Pedro, nós estamos falando de tirar e de colocar. A Avenida Dom Pedro I, colocou o corredor de ônibus lá. Eu sou um dos críticos desde 2019 que eu falo. Olha meu Facebook lá, você vai ver. Minha página no Facebook tá lá. Luizinho, você vai achar. Eu falando, gente, isso aqui tá errado. Vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Por quê? Vamos fazer o corredor de ônibus? Beleza. De novo, cidade tem que crescer. Cidade tem que evoluir. Concordo. Mas a faixa tem que ser exclusiva em todos os lugares, né? Não é nem só isso, Poxa, Luiz. É estacionamento. Eu vou chegar lá. Na Avenida Dom Pedro I, cheio de comércio. O bairro Ipiranga é um bairro que tem vida própria. Praticamente igual ao Campos Elíseos, que é meu bairro. Bairro que tem vida própria. Você pega a Avenida Saudade, ele tem banco, ele tem farmácia, ele tem loja, ele tem tudo. Dom Pedro I é a mesma coisa, é o coração do Ipiranga. Né? As pessoas não precisam sair do Ipiranga para comprar algo, né? Um serviço, um produto e vir no centro da cidade. Ele tem lá, tem vida própria. Só que o que está acontecendo? Ou melhor, o que aconteceu? Colocou o corredor de ônibus, acabou a vaga de estacionamento. Acabou a vaga de estacionamento, as pessoas não estão indo na loja. Elas não vão nas lojas. Eu tenho amigos que são comerciantes lá, né? A perda foi em torno de 40% do seu movimento. Eu tenho um amigo que dispensou 3 funcionários da loja dele. 3. No período de um mês só. O blog fez um catálogo e tá atualizando esse catálogo dos imóveis para alugar e para vender. Absurdo. Na Dom Pedro, na Barão do Amazonas, na 9 de Julho. Você falou em Barão do Amazonas? Desculpa aí te interromper. Sim. É um problema que eu já falei essa semana. Eu já estou preocupado com a Barão do Amazonas. Corredor do lado direito não vai poder estacionar carro do lado esquerdo, porque não cabe, né? E aí, como é que fica mas vai estacionar nas ruas laterais. Tem estacionamento para todo mundo? É confortável? Então, isso que eu penso, sabe? A gente vai tomar uma atitude, a gente conversa com as pessoas, né? Quem está lá no executivo, a prefeitura conversa com os comerciantes. Voltando de novo aqui para o caso da Dom Pedro. Vou dar um exemplo aqui, a Dom Pedro, será que ninguém pensou, eu não sou engenheiro,
Não sou engenheiro de trânsito, né? Não é minha profissão, minha formação, mas, poxa vida, será que ninguém pensou? Vamos fazer um corredor de ônibus na Dom Pedro? Poxa, beleza. Vamos ajudar quem depende do transporte? Poxa, eu usei transporte público muito tempo. Eu sei o que é ficar Luizinho, esperando. Ali é uma seguinte situação. Pode ter ficado bonito, pode ter feito uma avenida que seja útil comercialmente, porque hoje ela não é útil Infelizmente, comercialmente. hoje não é. Daqui uns 10 anos, quando vão começar a se demolir os imóveis, porque os imóveis eles não têm características mais para ficar naquele local, porque então, se ele não tem recuo para você colocar o carro dentro do próprio imóvel, ele não serve para lá, ele não serve para comércio. É o que eu tô dizendo, eu não sou engenheiro, mas não precisa ser engenheiro para você ter ideias, né? Nós respeitamos, claro, os engenheiros. Poxa, salve os engenheiros. Mas pensa comigo, será que não se pensou em, de repente, que é uma sugestão minha, vamos fazer o corredor de ônibus na Dom Pedro? Poxa, legal. Vamos pensar no todo, que eu estava falando, na maioria? Vamos agradar todo mundo? E quem depende do transporte coletivo também? Poxa, quer chegar na sua casa mais cedo? Quem não quer? Né? Por que não a Dom Pedro só subir? E desce Rio Mantém o corredor de ônibus, mantém o corredor, por exemplo, hoje onde ele está, do lado direito, a Dom Pedro só sobe, cria vaga de estacionamento em 45 graus do lado esquerdo. Olha quantos carros vão caber ali. Uhum. E o comércio pujante, como sempre foi, né? E aí você desce, por exemplo, a Mato Grosso. Estou dando um exemplo. O ônibus só sobe a Dom Pedremão para subir e desce a Rua Mato Grosso. É só uma opção. Mas aí tem que estudar. É Maranhão do lado, né? Enfim, tem que estudar. Aí entram os técnicos, aí entra a gestão pública. É isso que não dá para entender, que você chega no centro da cidade. Hoje a gente bateu o recorde, né? 19 interdições. Mas começa uma, não termina, e começa a interditar a outra. Começa, não termina, para, e começa a outra. Eu fiz essa crítica. De novo, tá lá nas minhas redes sociais. Uhum. Todo mundo falou muito da 9 de julho, a interdição na Avenida 9 de Julho, e a 9 de julho parada, né? Piriri, pororó. Eu fui aonde muitos não foram, ou não deram atenção. Eu fui em 2 ruas, lá no centro. Não que eu não... Você sabe, eu ando a cidade inteira. Né? Eu posso falar que eu conheço Ribeirão Preto. Eu ando em Ribeirão Preto para todo lugar. Né? Eu ando a cidade inteira. Uhum. Eu fui na rua São José e fui na rua Marcondes Salgado. Pode ver que você não ouve ninguém falar, né? Você ouve falar da 9 de julho. Todo mundo fala 9 de julho, fala do centro. Fui nessas 2 ruas. Nessas 2 ruas, tive a oportunidade de conversar com as pessoas que moram e que trabalham lá. E aí, eu fiquei muito preocupado com isso. Porque eu falei assim, gente, poxa vida, as 2 ruas, uma rua paralela à outra, né? As 2 com interdição. E aí, até entrevistando, conversando com uma moradora, ela falou, olha, já disseram que aqui vai demorar porque vai rasgar até lá na 9 de julho, né? Eu fiquei pensando, falei, poxa, olha, a cidade tem que crescer. Aliás, a cidade cresceu muito, né? Ribeirão Preto cresceu absurdo. A cidade tem que crescer, a cidade tem que evoluir, ela tem que dar condição de vida, de deslocamento, né? Porque tudo isso que está sendo feito é com base no PAC da mobilidade, certo? É o PAC da mobilidade, é dinheiro que veio do governo federal. Legal. Mas, por que não, antes de começar algo, termine o que você está fazendo? Mas tem obras que elas devem andar concomitantemente, elas têm que andar juntas. Beleza. Mas todas têm que andar juntas? A obra que está acontecendo na rua Américo Brasiliense, ela também tem que andar em paralelo à rua que tá, a obra que está acontecendo na Marcondes Salgado. Estou dando só um exemplo aqui, né? Sim. Não tem obra na Américo Brasiliense nesse momento. Estou só dando um exemplo, tá? Então é isso que eu falo. Todas têm que andar concomitantemente? Todas têm que andar igualzinha, junto, no mesmo momento? Porque e uma outra coisa, né? A ausência da Câmara é absurdo. A ausência, por quê? Porque o normal é você... Porque é na rua que você encontra a solução, né? O empresário sabe, termina aqui, deixa isso aqui,
deixa um pedacinho aqui para entrar aqui, para não matar a entrada. Fecha a rua lá e vira só acesso local. Eles têm a logística, mas não são ouvidos. Você falou um negócio bastante interessante, né, sobre o papel da Câmara, né, o papel do vereador. Eu acho que pouca gente sabe, ou algumas pessoas não sabem, que o principal papel de um vereador é fiscalizar o executivo. É o primeiro trabalho ou o primeiro dever dele, né? Fiscalizar o executivo. Quando você vai para a rua ouvir as pessoas, ou vamos falar assim, vou fiscalizar o andamento das obras, vou ver o andamento das obras, você está fazendo isso, né? Você está fiscalizando o executivo. Por quê? Aquelas obras só estão acontecendo porque o executivo, o prefeito, né, assim delegou para que fosse feito, claro, seguindo todos os parâmetros, toda a legislação, a lei e tudo mais. Mas é isso que tem que acontecer. Eu faço isso como cidadão, né? Eu sou o primeiro suplente de vereador, sentei na Câmara lá por 15 dias, saí da cadeira, né? Vamos falar assim, sou considerado vereador, mas não posso exercer em razão de ser o primeiro suplente, certo? Mas faço meu papel como cidadão. Você acha que você sabe disso? Eu vou lá, né? Eu converso com as pessoas que estão trabalhando, né, pedindo celeridade. Muita gente fala comigo em inbox: Luizinho, me ajuda, meu comércio, tal. Eu vou lá na obra, eu converso com o pessoal que está no canteiro. Ô, gente, poxa, ó, legal, vocês estão trabalhando, vocês não têm culpa, né? Vocês estão obedecendo às ordens. Poxa, será que dava para acelerar um pouquinho esse pedaço? Porque, ó, se acelerar aqui vai melhorar o fluxo, né? O ônibus vai passar aqui, a ambulância vai passar lá. É aquilo que eu te falando, cuidar das pessoas. Uhum. Né? Eu me preocupo muito com isso, né? Principalmente o centro da cidade. No centro da cidade, nós temos 2 grandes hospitais. É o Hospital das Clínicas, unidade de emergência, né? Tá ali, na rua Bernardino de Campos, Bernardino né? de Campos. E você tem a Beneficência Portuguesa, que também tem uma entrada, né, pela Bernardino de Campos, mas a portaria principal tá na rua Tibiriçá. Isso. Então você tem ali 2 grandes hospitais. A minha sogra mora muito próximo da Beneficência Portuguesa. O fluxo de ambulâncias ali é um absurdo. É um absurdo. Eu morei naquela região à noite, é uma coisa... Me preocupa muito essas obras. Porque a ambulância ela está acostumada ali a fazer um deslocamento. Vamos imaginar que ela está transferindo um paciente da UPA, da 13 de Maio, né, UPA Norte, UPA Leste, para o Hospital das Clínicas, né, unidade de emergência lá na Bernardino, lá em cima. Poxa, você já não vai poder fazer mesmo o caminho de sempre. E de repente tem uma interdição nova, que você falou, ó, batemos o recorde aí, são 19, né? De repente ele tá durante o dia, ele passou aqui ontem, por exemplo, hoje já não pode mais, né? Quer um exemplo? Ó, hoje eu me deparei com uma interdição subindo a rua Álvares Cabral. Você vai sair na 9 de julho, certo? E aí você cruzava a 9 de julho, entrava à sua esquerda, né? E descia ali a Visconde do Inhaúma à direita. Hoje você não pode mais fazer isso. Já está interditado. Você não consegue mais subir Álvares Cabral quando chegar na 9 de julho, cruzar a 9 de julho. Você já não consegue mais, é novo. Vi isso hoje. E a situação da Câmara é patética. Porque quando você vê vereador saindo para fiscalizar, e geralmente é da base do prefeito, ele vai para onde está recapeando, né? Ele bate o pé ali para mostrar, ó, tô conferindo aqui. O outro vai lá numa areninha que tem lá no Ribeirão Verde, segura a madeira para saber se a madeira do assento tá firme. O outro vai na reforma da unidade básica de saúde para ver se o batente está fixado direito. É umas coisas que, assim, enfim... Sabe, é patético a situação. Eu acho que a administração do Duarte Nogueira, ela foi atrapalhar. Ele fez um bom governo do ponto de vista econômico, não sei se você concorda com isso, está com endividamento muito alto. Ele vai deixar dinheiro em caixa. Ele vai deixar dinheiro em caixa e com capacidade de pagamento. Mas o endividamento é absurdo, né? Mas também tá certo que a pandemia prejudicou essa questão de todas essas obras, porque ele poderia ter deixado alguma coisa para a próxima gestão para fazer, porque aonde está bom,
o cara passa, tá bom, ele já passa raiva logo em seguida. Esse é o sentimento das pessoas. Eu entendo que o legislador, e eu não estou aqui, você me conhece, eu não gosto dessa política de que tá tudo ruim. Falei no story hoje, meu isso. Não, aqui tá tudo ruim, aqui nada funciona, né? Em período de campanha, você só fala mal das pessoas e tudo é ruim. Não, eu não concordo com isso. Não gosto disso. Né? Não quero isso para mim, não quero isso para os outros também. No meu caso, no meu blog, eu falo já faz 8 anos. Tá ruim. Mas eu entendo que a boa gestão, né, principalmente no caso do prefeito, né, assim, nunca fui candidato, né, a prefeito e nem sei se um dia eu serei. Né? Por enquanto, eu estou aqui como pré-candidato. Quem sabe, né? Eu sou pré-candidato a vereador. Né? Mas eu entendo que seja o vereador, o homem público, vamos falar, né? O homem público, a mulher pública, o trabalho é perto das pessoas. Você tem que ouvir as pessoas, né? Você tem que ter o sentimento, aquilo que eu falei no começo, que meu pai falava, né? Você tem que ter a dor das pessoas, você tem que entender a dor das pessoas, né? E eu acho que a gestão ela tem que ser muito próxima. E o meu sentimento, né? E é um sentimento que eu já ouvi de outras pessoas, que essa gestão municipal atual tem seus méritos. Né? Estou dando um exemplo aqui de que deixar dinheiro em caixa é um deles, porque é difícil. Né? Um governo que passou aí por uma pandemia, não foi brincadeira, pegou todo mundo de surpresa, pegou o mundo de surpresa. Ninguém estava preparado para isso. Então, eu acho que tem seus méritos, sim. Mas eu acho que ele foi um governo que ele foi um governo distante das pessoas. Né, o próprio comerciante, por exemplo. Mas nós conversamos, tivemos diálogo, mas foi o suficiente? O diálogo que teve? Né? Você foi lá falar para o comerciante da Dom Pedro I, nós vamos fazer o corredor aqui. Vamos fazer um cálculo aqui do que pode impactar o seu negócio? Entendeu? Então eu entendo isso. Né? É um governo que eu não sei se ele vai deixar saudades. Ele fez coisas boas, mas eu não sei se ele deixa saudades. Como você falou, ele vê uma coisa boa aqui, mas daqui a pouquinho ele anda ali e passa raiva. Né? A pessoa não tem uma memória do que fala, tá bonito aqui, tá passando a Presidente Vargas e tal. Pô, ela caiu pro lado do centro, ela passa raiva. E aí não acaba, o que ela passou, aonde ela passou, que ela viu e sentiu um bem-estar, acaba, né? Mas, Luizinho, passou 1 hora, cara. Já? Passou 1 hora. Poxa. Nós vamos ter que marcar mais 2. Porque assim. Dá para ficar bastante tempo aqui batendo papo, né? 50 minutos pra gente é pouco no telefone. Ainda mais aqui, né? Falando de política, de gestão. Cara. Falando que gosta, né? Cara, foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. Eu quero te dizer que Deus te acompanhe. Amém. E que te leve. Amém. E que te leve nos lugares certos. Aí, para sua campanha, muito boa sorte para você, cara. Amém. Muita boa sorte. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E eu peço a mesma coisa. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, abençoe, né, essa casa aqui, né? Um lugar lindo, maravilhoso, muito gostoso estar aqui com todos, né? Muito obrigado. Legal, Luizinho. Obrigado. Acabou.